Olá, alunos dos novos anos da Escola João Salto. Sou a professora Eliane Garcia e estarei aqui trabalhando com vocês a disciplina de língua portuguesa, juntamente com a professora Sueli, que trabalha com os nonos anos do período da tarde. Estaremos nos revezando nessas videoaulas, enquanto não tivermos o ensino presencial. Olá, alunos dos nonos anos. Sou a professora Sueli, de português, do período da tarde. Eu, junto com a professora Eliane Garcia, revezamos nas gravações das aulas. Espero que todos estejam bem. Se cuidem! Hoje vamos rever o gênero literário conto. O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvares de Azevedo, Machado de Assis e Mário de Andrade são reconhecidamente grandes contistas. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado e recorte temporal reduzido. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Nesse sentido, o conto deve ter personagens, que são os seres que executam e sofrem ações durante o enredo da narrativa. Assim, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais como animais, plantas ou até objetos humanizados. Narrador é aquele que conta a história ao leitor. Temos os seguintes tipos de narrador. Narrador em primeira pessoa, também conhecido como narrador-personagem. É aquele que participa do enredo que narra. Os verbos são flexionados na primeira pessoa do discurso. Narrador-observador. Não participa da história. É alguém externo a ela, desconhecido das personagens e insignificante para o conflito. Os verbos são flexionados na terceira pessoa do discurso. E importante, esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou o pensamento das personagens. Narrador onisciente. Também não participa da história. No entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. Tempo. Esse elemento em uma narrativa pode ser entendido de duas formas. De um lado, ele pode ser cronológico, tempo em que acontece o enredo, no ritmo do relógio. E de outro, ele pode ser psicológico. O tempo transcorre no interior da personagem, como se fossem lembranças. Espaço. O espaço em um conto é, em linhas gerais, o cenário na qual as personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo. Enredo é definido como a sequência de ações que compõem a história. É o enredo que traz movimento para o gênero narrativo. Conflito pode ser definido como a situação-problema vivenciada pelas personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único. Devido à diversidade de formas com as quais um conto pode ser construído, é comum encontrarmos subdivisões desse tipo de texto, como o conto fantástico e o conto de fadas. Agora, vocês deverão pegar a apostila universitário e abrir na página 4.
Leiam o texto O Vagabundo na Esplanada, que é um conto, e respondam às atividades do Explorando o Texto, números 1, 2, 3 e 4, e do texto em construção, 1, 2 e 3. Dando sequência ao nosso conteúdo, vocês devem acessar o link que está aí na tela. Assistam a aula sobre vozes verbais e depois respondam às atividades das páginas 9, 10, 11, 12 e 13. Vocês também receberam uma apostila diferente, chamada Tempo de Recordar. Nas páginas 76, 77, 78 e 79, aparece um conto, A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Leiam o texto e respondam as questões 1, 2, 3 e 4. Lembrando que estou à disposição de vocês no grupo de WhatsApp para esclarecer qualquer dúvida que apareça. Não deixe de resolver suas atividades. Elas fazem parte do seu ensino à distância e estão valendo para suas notas bimestrais. Bons estudos, um grande abraço a todos.